E vamos com o flagra aí do garoto. Coloca no aí o flagra do garoto. Jailson Soares, olha aí. Rapaz, esses flagras do Jair são muito bons. Rezando. Tem que rezar. Olha, aí tem preocupação, viu, Tássio? Rezando para que o candidato seja Silvio Mendes. Meu amigo, E que vereador... apareça mais candidato a vereador nessa chapa do PSDB. Não, e do União Brasil também, não é só do PSDB não, é do União Brasil também, porque por 2 partidos tem que ter mais candidatos. Olha... Ou rezando para que Luciano aceite conversar com o Silvio. Exatamente. Falando nisso, o Tássio, conversando com o Tássio, a gente falou desse assunto, mas a gente fala muito da chapa de vereador, porque tem hoje, exatamente, Edson Melo e Paulo Lopes. Paulo Lopes, isso. Porque Venes Cardoso vai pro PT, né? Gustavo de Carvalho vai para um partido da base do governo do Estado. Vai para um partido da base do governo do Estado. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, conversando com o Tássio, eu vi o Elias depois. E a chapa de vereador do União Brasil? Até o momento não se tem nomes, né, Douglas? Não se tem uma chapa desenhada, tem lideranças ligadas a Silvio que devem participar dessa chapa, mas não se tem um nome, mas vale o alerta do que ocorreu no âmbito estadual. Votos de legenda podem ser perdidos se nós não tivermos chapa proporcional no União Brasil, né? O que pode levar a próximo de um quociente ou dar uma boa condição de que se tenha um candidato eleito, mesmo com a chapa pequena. Então, esse alerta fica feito e fazer campanha para a prefeitura sem candidatos a vereador junto é complicado. Então, é uma preocupação que Silvio deve ter nestes próximos meses. Elias, os que tem vão ficar com o doutor Pessoa, né? Exatamente. Luiz André, Terezinha Medeiros, né? Isso. Esses que já estão mais consolidados na base do prefeito tendem a permanecer como aliados à prefeitura. E é bastante interessante essa questão porque o União Brasil é um partido altamente atrativo. É um dos maiores da Câmara Federal. Deveria haver disputa para entrar no União Brasil, principalmente candidatos a vereador que precisam mais desse suporte, precisam mais dos recursos do fundo partidário. Existe a expectativa aí do partido lançar Silvio Mendes como candidato majoritário. Então, assim, proporcionalmente, é uma sigla que oferece condições de competir e deveria estar sendo disputada, cortejada nesse momento, o União Brasil. Um detalhe também que eu queria colocar bem rapidamente para os dois é o seguinte, o Tássio falou que é preocupante, primeiro é atrativo, o partido é atrativo, como disse o Eliezer, como disse o Tássio. Depois é aquela questão da capilaridade, né? Quer dizer, por mais conhecido que seja o pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Teresina, Silvio Mendes, mas você tem o deputado estadual Fábio Novo com uma capilaridade tremenda, Tássio. Sim, muitos candidatos a vereador junto, né, Douglas? E é curioso porque o vereador é aquele que apresenta o candidato a prefeito para a sua comunidade, para a sua liderança, para os seus apoiadores, né? Então, normalmente o candidato a vereador vai à frente, abrindo espaços para o candidato a prefeito. Então, se a gente pegar aí, Douglas, os partidos que se alinharam a Fábio Novo, nós teremos aí por baixo 100, 120 candidatos, podemos ter, né? 100, 120 candidatos a vereador, dentro desse bloco que tem o PT, que deve ter cerca de 30 candidatos, o Solidariedade também com a quantidade alta de candidatos, o próprio PDT também deve ter um número expressivo, partidos menores que devem ter muitos candidatos. Então, quando a gente fala em capilaridade, por amigo de casa entender, é ter gente em vários pontos da cidade pedindo voto, pedindo apoio para o seu candidato a prefeito também, né? Então, isso é fundamental dentro de uma candidatura majoritária. E aí, aliás, é aquela história, né? A estratégia usada hoje por Fábio Novo é uma estratégia idêntica à que sempre foi usada pelo ex-prefeito Firmino Filho, em relação à quantidade de candidatos à Câmara Municipal. Isso, uma quantidade robusta, porque esses candidatos a vereador vão para a rua, de porta em porta, realizar atos de campanha, pedir o voto do cidadão para si, para o candidato majoritário. Então, deve haver um planejamento bastante estratégico.
saber quais partidos estarão nessa composição, considerando federação, considerando partidos aliados, a forma, os critérios para distribuir esses candidatos proporcionais conforme o potencial previsto de cada um, para equilibrar essas chapas e não gerar desigualdade ou desmotivação dentro do próprio grupo político. E aí, contando com esse exército de militantes, o candidato majoritário se fortalece. Essa estratégia pode sim ser utilizada pelo pré-candidato Fábio Novo, ou pelo próprio prefeito de Teresina, doutor Pessoa, ou pelo próprio pré-candidato Silvio Mendes, enfim, ter nomes que estejam realmente dispostos a encampar uma disputa eleitoral, que a cada eleição se torna mais difícil, com mais fiscalização, com mais regras eleitorais a serem seguidas, restringindo muitos atos que venham a gerar desigualdade na disputa. É preciso se pensar de forma objetiva no que vai se fazer durante o pleito eleitoral. Então, o pré-candidato Fábio Novo tem andado muito nas comunidades, tem buscado fortalecer o seu nome, reforça a disposição para dialogar com as mais diversas correntes políticas e segmentos sociais, exatamente para garantir suporte para levar o seu nome, contando com essa base de candidatos a vereador. Mas agora nós vamos dar um salto no tempo. Nós vamos a 2026. Rapaz, é incrível o negócio desse. Relação direta. É relação direta. Rapaz, eu fico pensando... Você lembra? Eu não sei, vocês são muito jovens, vocês nasceram ontem, né? Eu já sou idoso. Vocês são... Deixaram a mamadeira agora, tanto o Tasso como o Elias. Saudade dessa idade, viu? Mas, enfim, agora já era. Pois muito bem. Mas até bem pouco tempo, rapaz, você falava em eleição 2026, assim. Dando exemplo, né? Era um salto, lembra disso? Era um... Não, que ninguém chegou a 2024... Rapaz, hoje se fala com a maior tranquilidade, tranquilidade. Ora, se antigamente não falava, nem depois da eleição municipal, não, a eleição estadual está longe, hoje não. Vou colocar um ingrediente aqui, que é o seguinte, o deputado Henrique Pires vai promover agora no mês de dezembro um almoço para declarar apoio oficial ao deputado federal Júlio César como candidato a senador em 2026. Promoveu um almoço. Já pensou? Pois é. Agora, considerando que Marcelo Castro, porque Marcelo Castro, quando foi candidato, vocês lembram disso? Marcelo Castro foi candidato e disse que não ia ser candidato à eleição. Lembra disso? Isso. Bom, mas em política as coisas mudam. E é direito dele, se quiser ser candidato à reeleição, ser candidato à reeleição. Sendo, a vaga é dele, é natural. Ele é coerente. É coerente, é da base, apoia. Fica uma vaga. Quem indica? O governador, mas tem Júlio César e outro pretendente. Acompanhe. Eu era lá na Assembleia Legislativa, quando eu era deputado, me chamava de senador. Tomara que isso pegue. Mas o senhor aceitaria, então, esse cargo na vaga ao Senado para em 2026? Eu digo o seguinte, eu estou trabalhando pela minha reeleição de deputado federal, né, que eu acho que tem muito sentido nisso e eu acho que até mais, vamos dizer assim, não precisa de muito atalho, né, para ter a reeleição, mas estamos também vendo na frente essa possibilidade, né, mas cuidando da reeleição para deputado federal, né. Eu tenho muito simpatia e fico muito satisfeito. Onde eu chego aí, me chamo de senador. Tomara que não seja só o apelido. Tássio Cruz, olha, já antecipando aqui, nós não estamos inventando nada, muito pelo contrário, estamos apenas repercutindo. Podem anotar, quem está nos acompanhando. Este assunto sobre Senado, veja que ninguém discute governo, porque é natural que seja Rafael Fonteles. Isso aí é indiscutível. O vice é outra discussão. Mas o que pega mesmo é o Senado, em especial a segunda vaga do Senado. Tássio Cruz, isso vai ser outra novela bem parecida com muitas novelas que estamos vivendo atualmente. Vai sim, Douglas, e eu acho que nessa briga vence quem tem o melhor padrinho, vamos dizer assim, quem tem o melhor
aquele apoiador, né? Nessa disputa eu vejo Flávio Nogueira sem um padrinho mais forte, né? Ele dificilmente vai ser escolhido pelo PT, não vai ser o candidato do PT, já que eu vejo com muita dificuldade o PT tendo candidato ao Senado, e dificilmente vai ser o candidato do governador. Então ficaria um cenário bem complicado. Eu acho que Marcelo Castro disputa e o outro nome deve ser dado a algum partido da base aliada. O PSD e Júlio César é um nome fortíssimo, já que não deve ser contemplado na chapa majoritária, né, junto ao lado de, eventualmente, uma reeleição de Rafael. Mas parece longe, Douglas, mas daqui a pouquinho está aí 2026 batendo a porta. Passou a eleição de 2024, já se vala só em 2026, tenho certeza. Eliezer Rodrigues, essa novela aí vai ser uma novela que nós vamos acompanhar muito quando começarmos a falar mesmo de eleição 2026. Vamos falar muito sobre isso, porque todo mundo quer, meu amigo. É uma vaga no Senado Federal. Aquela história, né? Não é ditado, se eu não estiver enganado, diz que ir para o Senado é melhor do que morrer, do que ir para o céu. É ir para o céu sem morrer. Porque para o céu você morrer. Faz de mão santa. Vai vivo mesmo, né? Isso. Então, Douglas, veja só, essa segunda vaga, ela realmente vai ser muito disputada. Primeiro, a indicação, e segundo, Douglas, considerando que o senador Ciro Nogueira terá direito de disputar a reeleição. E se o grupo do senador Ciro vencer a eleição para a Prefeitura de Teresina, essa disputa por essa vaga se tornará ainda mais acirrada. Então, acirrada para indicar quem terá direito de disputar no campo da base governista e acirrada diretamente na busca pelo voto. E acirrada também na discussão, viu? Porque nós vamos discutir muito sobre esse assunto aí. São duas vagas, o que não deve ser problema, por exemplo, para a oposição. A oposição não deve ser problema. Mesmo que o senador Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, ele vai, uma vaga dele, né? Sim. Na oposição, óbvio. O senador Ciro Nogueira tem uma outra vaga. Não vai ser problema, isso aí não vai ser problema. Mas na base governista, né, vai ser uma discussão considerável. Obrigado, Tasso, pela participação. Aliás, obrigado. Boa tarde. E um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora, de coração. Muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com o jornal O Dia News pela O Dia TV, a TV que mais cresce no Piauí.